Crediário versus inflação. Como que a gente faz essa conta fechar? Quando a gente está falando de varejo, a inflação ela tem um peso muito forte, principalmente nas vendas de calçado e confecção, por ser uma compra às vezes não de uma necessidade do cliente, mas também de uma compra por impulso. Claro que tem uma parte da população que precisa comprar um calçado, uma roupa, por não servir, enfim, por realmente ter a necessidade. Mas uma boa parcela desse mercado também é por conta do impulso da venda, né? Pelo impulso da compra. E quando a gente começa a falar inflação, a gente percebe que o cliente que comprava muito por impulso, ele acaba reduzindo um pouco o consumo, trazendo aí uma queda de vendas para o mercado, que todo mundo aí que trabalha nesse segmento já começa a sentir. O crediário, ele tem uma particularidade que pode ajudar a loja a atravessar esse período de inflação, que é um período de crise, né? É um período de queda de vendas, alongar um pouco, levar um pouco mais para frente essa questão do cliente que tem uma dificuldade de comprar à vista, pelo fato do próprio lojista dar crédito para que o consumidor continue consumindo, ou seja, tenta ali aguentar um pouco a questão das vendas. Mas quando a gente fala nesse aspecto de fazer o parcelamento, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a inflação ela também impacta no pagamento futuro. E como que a gente trata isso numa operação de crediário? Quando eu começo a perceber que o risco na operação de crediário está subindo, o que eu devo fazer? Eu devo reduzir o limite do cliente ou eu devo aumentar o parcelamento? É uma dúvida difícil de ser respondida. Então a gente vai tratar aqui nesse vídeo sobre isso e tentar explicar para vocês qual é o melhor modelo, o que é o ideal você trabalhar na operação de crediário para tentar reduzir um pouco o impacto que a inflação traz para o negócio, mas principalmente para você reduzir o risco que um cliente que compra no crediário pode ter na sua loja por conta da inflação. Nesse gráfico aqui eu tentei trazer para vocês duas vertentes que a gente tem que pensar quando a gente está falando de crediário versus a inflação. O que a gente precisa realmente ter como base é o risco, ou seja, nós temos que reduzir o risco de inadimplência numa operação de crediário, seja numa crise inflacionária ou seja numa crise econômica da questão de redução de consumo, tá? Então nesse aspecto aqui eu trouxe nesse gráfico duas linhas, né? A primeira a gente falando sobre o limite do cliente e outra sobre o prazo. As duas sempre vão estar conectadas com o risco, ou seja, se porventura eu resolver, né, digamos aqui numa operação de crediário de loja de calçado e confecção, a gente sugere aí que as lojas vendam em até 6 vezes. Tem lojas que alongam um pouquinho mais isso aqui e vão até 10 vezes, por exemplo. Esse parcelamento de 10 vezes aí também já pega, por exemplo, o segmento de óticas, né? Já entram outros segmentos aí com um ticket mais alto. Mas o ideal aqui, o que a gente vai usar para o nosso exemplo, vamos em até 6 vezes. Quando a gente tem um parcelamento de até 6 vezes, eu tenho um determinado risco que eu estou correndo, né? Então imagina que a gente tem um outro pontilhado aqui, que é o risco. Então, quanto mais eu tenho um parcelamento maior, mais eu fujo do conhecimento do que está ocorrendo com aquele cliente. Não necessariamente um cliente que compra em 6 vezes, ele tem o risco maior do que se ele comprasse em 3. Mas o que a gente precisa ter e levar em consideração aqui é, quanto mais você amplia o prazo, mais você desconhece do futuro. Ou seja, esse cliente pode ficar doente, ele pode ter alguma dificuldade financeira na família, enfim, são várias situações que você vai ampliando o prazo e, consequentemente, vai abrindo espaço para que outras coisas intempestivas ocorram na vida desse consumidor. Então,
Uma das coisas a gente tem que levar em consideração, com certeza, é o prazo. Se eu aumentar muito o prazo, eu estou também ficando mais exposto ao risco. Por outro lado, eu não vou aumentar o prazo do cliente. Então, eu vou continuar mantendo esse cliente comprando no máximo em 6 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir o limite para que o meu cliente tenha um prazo maior, tentar encontrar um equilíbrio. O que eu quero dizer com isso? Antes desse cliente aqui, a loja trabalhava com um limite de até R$2.000. Mas agora eu quero estender o prazo, então eu vou colocar o limite máximo para 1.500, ou seja, eu reduzo um pouco a linha aqui para poder ampliar um pouco a linha aqui. Se você já viu outros vídeos aqui, eu costumo dizer que o crediário ele é um lençol curto. Por que um lençol curto? Se você tampar a cabeça, querer vender mais, você vai sofrer com inadimplência, ou seja, vai destampar os pés. Agora, se você quiser manter o pé tampado, você vai destampar a cabeça, ou seja, inadimplência abaixo e venda um pouco mais comprometida. Então a gente tem que tentar encontrar o período, né, ou a inadimplência ideal, o modelo de venda ideal para a loja. Nesse aspecto aqui, a minha sugestão não é nenhum desses dois caminhos. Não é você aumentar ou reduzir o limite, né, ou seja, reduzir o limite aqui para aumentar prazo, ou você reduzir o prazo para aumentar um pouquinho mais o limite. Isso vai gerar uma dificuldade em você entender qual o cliente que vai realmente te pagar em dia. Você precisa levar em consideração sempre o risco, ou seja, você precisa, numa questão de inflação e aumento de inadimplência, você precisa escolher melhor quem compra no crediário da sua loja. Como que você faz isso? Você vai, por exemplo, verificar o perfil de risco desses clientes. Por exemplo, o nosso motor aqui trabalha com perfil A, B, C, D e E. Com base no perfil de risco, você sabe qual é o limite de crédito que você tem para esses clientes. Por exemplo, o cliente perfil de risco A tem um limite de R$1.000. O B de 800, esse de 600, estou sugerindo aqui, tá? Esse aqui de 400 e esse daqui de R$100. Numa eventual situação de inflação, onde você vai começar a ter dificuldades de recebimento, você vai ter que optar por perfis de risco de cliente que você vai ter que reduzir o limite ou mesmo cortar o crédito. Isso vai acontecer, por exemplo, com clientes perfil de risco E. Digamos que o cliente com perfil de risco E tem uma inadimplência já muito alta. Então, esse cliente você vai, a partir de agora, parar de vender. Você vai cortar as vendas para esse cliente. E com base nisso, você vai manter esses outros clientes aqui comprando no mesmo modelo que vinha antes, com um parcelamento em até 6 vezes, com os limites adequados. Se essa inadimplência ainda assim estiver incomodando, estiver saindo do normal, você começa a ter uma redução de limite. De 400 joga para 300, de 600 você coloca para 500. Então, alterou mais 2 faixas. O A e o B, onde aqui no nosso modelo, isso aqui é algo em torno de 60% das vendas na operação de crediário, você preserva o mesmo limite. Ou seja, para clientes que têm um ótimo perfil de consumo, que pagam em dia, você vai segurar um pouco mais a ponta antes de mexer num limite, antes de mudar alguma coisa para esse cliente. Você vai escalonando, você vai ajustando a operação de baixo para cima, ou seja, vai primeiro cortando quem tem um maior risco na operação para manter os clientes e a maior base das suas vendas na loja com o mesmo limite, com o mesmo prazo de pagamento que você sempre teve. Assim, você vai buscar uma maneira de contornar essa questão do risco inflacionário na operação de crediário e mantendo a inadimplência coerente, mantendo a inadimplência dentro do modelo que você vem buscando. Além disso tudo, quando você fizer esse corte dos clientes de maior risco, vai ter também os novos entrantes, que eu já expliquei isso também num vídeo anterior aqui, que é o seguinte:
O processo de inflação ele faz com que os clientes percam o poder de compra, o poder de pagamento à vista, ou seja, uma parte vai migrar para compras a prazo. E esse perfil você vai começar a qualificar pelo A, B e C, ou seja, abrindo o crediário para clientes com potencial de risco menor e não para todo mundo, mantendo assim a sua operação com vendas em alta e um risco de inadimplência adequado. E assim você vai ter segurança para vender a prazo na sua loja. Se você achou que esse conteúdo é relevante para o seu negócio, compartilhe com seus colaboradores e amigos esse vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube e acione o sininho. Assim, cada vez que nós colocarmos conteúdos relevantes, você vai ser notificado. Um grande abraço, boas vendas e até a próxima!